Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, trazendo mais uma vez um assunto que nós tratamos no último programa. Só que foi lá o da cidadania sustentável, nós falamos de soberania digital. Agora nós vamos fazer o enfoque da aposta nas universidades e vamos falar um pouco das contribuições do Plano Brasileiro da Inteligência Artificial. Mas essa matéria que eu publiquei inclusive no Vai Ali, no meu portal, eu resolvi ler aqui e chamar a atenção de alguns pontos importantes. Eu vou ler a matéria sem mais delongas, ela é da Roseli Fígaro, e a Roseli Fígaro, ela é uma... Deixa eu chegar aqui, ó. Ela é uma professora do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo. Na realidade, o currículo dela é bem longo, tá? Mas para a gente poder entender aquela coisa mais ligada ao texto, né? Dentro das referências, ela colocou várias referências aqui, o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, Agência de Energia Internacional, o CDE, outros autores aqui que eu não conheço. Bom, vamos ler a reportagem, a matéria dela, e para a gente entender o que ela está falando de soberania digital aqui, além daquilo que nós trabalhamos no programa lá da Cidadania Sustentável. Então, olha bem, primeiro, número 1 aqui é desnaturalizar a maquinária digital para construir tecnologia soberana. O que é isso? Olha bem, uma parte do que nós vamos falar aqui estava no programa anterior, falado por um dos nossos entrevistados, um dos nossos debatedores, né? Porque não foi propriamente uma entrevista, eles tiveram liberdade de falar os seus assuntos. Mas a Priscila, ela estava mais associada à área de tecnologia, e também o Frederico e também o Ivan. Porém, cada um voltada para uma área, mas de produção de conteúdo, baseado nas tecnologias que existem atualmente no Brasil, mas que não são tecnologias produzidas por nós. Então hoje nós vamos falar da soberania de investimento em infraestrutura, para que nós produzamos essas tecnologias, não apenas tecnicamente, como também na forma de trabalhar, na forma de fazer trabalho, de criar softwares, etc. Vamos ler aqui que você vai entender melhor. Eu não tenho muitas palavras, porque eu não domino tanto esse assunto. Aliás, eu não domino esse assunto. A funcionalidade por meio de operações matemáticas responsivas a partir de data centers, abastecido por milhões de dados, é metaforicamente denominada inteligência artificial. Quer dizer, ele está discutindo o tema inteligência artificial, ele está discutindo a palavra, você chamar isso de inteligência artificial. Olha bem, desculpa, operações matemáticas responsivas, né, uma intrincada matemática que responde a partir de data centers, né, de centrais de servidores, abastecido por milhões de dados, né, cooptados aí pela internet afora, metafora, ou seja, na forma de uma metáfora chamada de inteligência artificial. E o Nicoleles discute isso. Eu, com toda a minha insciência cibernética ou até da informática, eu próprio digo que dados com uma quantidade muito grande de dados e uma capacidade muito grande de relacioná-los não significa inteligência. Inteligência é você partir do nada e criar alguma coisa. É você fazer inferências. É uma outra coisa. Mas não vamos entrar nessa discussão, não. Vamos deixar ela falar. Essa figura de linguagem opera a simulação da inteligência, da emoção, simulação, da emoção e da ação humanas. Não tem ninguém ali sentindo, não tem ninguém ali intuindo. É tudo uma simulação, porque colhe dados das reflexões. É como se eu fosse um cara que conseguisse imitar os trejeitos de alguém sem saber o porquê que ele teve aqueles trejeitos, né? Parte expressiva de cientistas e técnicos envolvidos com produção e difusão desses artefatos tem um grave desvio ideológico de desvalorizar a capacidade humana em benefício da maquinária. E eu concordo com ela. Esse é um dos maiores problemas que temos na contemporaneidade.
pois orienta e formata o tipo de tecnociência a partir da qual operam grandes empresas monopolistas, centros universitários, fundos financeiros e investidores em detrimento da maioria da humanidade. Esse é o cerne da questão que no programa anterior da soberania digital, lá do Cidadania Sustentável, não foi possível tratar, porque primeiro que eu não tinha essa cultura aqui, e segundo que eles foram chamados para debater outros temas. Para ter alguma possibilidade de desenvolver tecnologia soberana, a primeira ação relevante do corpo científico e educacional brasileiro diz respeito a desnaturalizar o discurso fabricado de metáforas mistificadoras e obscurantistas, cujo objetivo é levar a população e, sobretudo, a juventude a um pensamento mágico e subordinado. Não tem nada de mágica, a coisa é técnica, é tecnológica. As escolas públicas têm sido vítimas desse discurso, nas quais certos gestores implementam propostas comerciais de IA, ou seja, de inteligência artificial, em detrimento de projetos pedagógicos consequentes, exatamente. É como se você colocasse um computador lá dentro, está todo mundo aprendendo, todo mundo sabendo, e que isso aí fosse um upgrade de qualidade. Não é verdade. É necessário esclarecer que a cadeia produtiva denominada IA, inteligência artificial, é formada por recursos naturais. Nós precisamos de minérios, ouro, cassiterita, lítio, cobalto, tântalo, tungstênio, entre outros. Precisamos de muita água e muita energia. Para subsidiar esse argumento, o professor Martin Tirone Garreton, 2024, que é uma das referências lá do final do texto, que afirma, Martin Tirone Garreton, eles afirmam a tecnologia dos data centers requer eletricidade contínua e sistemas de resfriamento para manter sua temperatura. Não tem nada mágico ali, não. Não tem nada acontecendo espontaneamente, não. Aquilo ali é um trabalho técnico, científico, arduamente concentrado e vou chamar, gastador, vamos dizer assim, né? Porque ele requer um consumo frenético. Em 2021, os data centers representam aproximadamente 1% do consumo global de eletricidade, dados divulgados pela Agência Internacional de Energia. Olha bem, em 2021, você imagina hoje, espera-se que esse aumento seja até 50% até 2030. Olha, em 2021 nós estávamos com 1%, e já era um exagero, do consumo mundial de energia, global. Espera-se que chegue a 2030 com 2050. Quem vai estar fazendo isso? Os países centrais. Quem está fornecendo matéria-prima? Somos nós. Quando você coloca um computador lá dentro da escola, com todo aquele artefato funcionando, você está consumindo matéria-prima para que aquilo funcione, e nós ficamos aqui achando que aquilo ali é mágico. Não, aquilo ali é mágico. Aquilo ali foi feito por pessoas que sabem o que estão fazendo tecnologicamente e que têm o domínio, coisa que nós não temos, né? A água é fundamental para o funcionamento dos data centers, tanto para a geração de eletricidade da rede energética quanto para o equipamento de refrigeração. A água, fundamental para o funcionamento dos data centers, tanto para a geração de eletricidade na rede energética quanto para o equipamento de refrigeração. Por quê? Geração de eletricidade hidrelétricas, né? E refrigeração dos aparelhos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de data centers é uma das 10 indústrias que mais consome água, dados da OCDE, de 2022. Para exemplificar o montante de água utilizada na geração de inteligência artificial, eu não sei se a gente fala Tyrone ou Tirone, eu creio que sendo em inglês é Tyrone, fez um experimento científico artístico exposto em um museu no Chile, no qual a interação do visitante para produzir uma única imagem a partir de IA gera o consumo de 32 ml de água. Olha só, a interação do visitante para produzir uma única imagem a partir de inteligência artificial gerou um consumo de 32 ml de água. Ninguém bebeu essa água. Como demonstrado, são necessários recursos naturais para se construir infraestrutura na cadeia produtiva. E é urgente que se encontre soluções para um desenvolvimento sustentável. Essa pode ser uma vantagem comparativa do Brasil, desde que não nos conformemos em apenas fornecer esses recursos, ou os nossos recursos, sem contrapartida de inteligência tecnológica, ou melhor, transferência tecnológica sustentável. Por quê? Porque a Argentina, por exemplo, a China, por exemplo, forneceu seus recursos, sua mão de obra a princípio barata, mas exigiu transferência tecnológica.
50 anos depois, olha quem é a China, olha o salário da China, olha os ganhos, olha o que você tem de ganho. E hoje ela domina a tecnologia no planeta. O resto do planeta é desindustrializado, eu não sou a favor disso, mas ela é super, hiper industrializada. Então, quer dizer, o mundo todo depende da China. Se cair uma bomba lá na China, se cair um meteoro na China, acaba com o planeta. Mesmo que ele não seja de destruição mortal, se for um asteroide ou qualquer coisa que acabe com a capacidade de trabalho da China. Por quê? Porque a China é o motor do mundo. E por que ela falou motor do mundo? Porque ela soube se posicionar. Nós aqui somos riquíssimos, mas estamos sempre à deriva e sempre a reboque. Vamos lá. Outro elemento da maquinaria digital diz respeito aos dados dos seres humanos. Eles são inesgotáveis porque produzidos pelas relações sociais. Dados são um insumo que faz toda essa cadeia se mover. Da onde que você tira dados? Quem são os consumidores? Quem são as pessoas? A humanidade faz tudo para quem? Para ela própria. E usa de todo a parafernália mundial, de outros seres, de ecossistemas, de minérios, etc., para si própria. Então dessas pessoas que saem os dados. Os dados fazem operar os algoritmos, dão dinâmica a próprias reconfigurações das máquinas. Sem dados, o modelo de negócio que orienta esta cadeia produtiva não existiria, óbvio. Existiria para quê? Por que nós faríamos isso tudo, sem os dados pessoais? Sem saber a que se destina. Se destina a seres humanos. Eles têm parâmetros. Quais são esses parâmetros? São os dados colhidos. Daí todo o clamor por conexão, interação, permanência nas redes sociais. Os data centers são como minas de dados a serem tratados. Na realidade, eles falam inclusive de minerar dados, organizados com finalidades específicas para todo tipo de negócio, certo? Os dados são nossos, para qualquer negócio. É cosmético que você quer fornecer, é coisa de saúde, é coisa para cabelo, é coisa para estética, é coisa para automóveis, foguetes, combustíveis, remédios. O quê? É para quê? Muita coisa. A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais não suporta um nível descomunal de invasão de privacidade ocasionada por artefatos que estão nas nossas vidas. As Smart TVs, celulares, computadores, a internet das coisas e as redes digitais, ou seja, tudo que está conectado à internet captura dados, tudo! No entanto, há o descuido no tratamento dos dados com vieses que redundam em estereótipos e preconceitos de todo tipo. O pesquisador Tarcísio Silva, datado de 2020, essa pesquisa dele denomina-os de algoritmos racistas. Por que será? Além disso, é preciso lembrar que os dados têm valor e podem, a depender de como são capturados na cadeia de produção, gerar mais valor ainda. Exemplos são os trabalhadores de aplicativos, os trabalhadores de marcação de dados para a inteligência artificial, os empacotadores dos armazéns da Amazon, entre muitos outros que trabalham conectados a dispositivos digitais. Países como o Brasil precisam urgentemente regular o trabalho das empresas de plataformas digitais. Essa seria uma fonte de valor importante para o país, bem como garantia de condições de trabalho mais decentes para essa parte da população ou para a população como um todo. Por quê? Os trabalhadores por aplicativo, trabalhadores em marcação de dados para IA, quer dizer, o que eles estão fazendo? Estão entregando em todos os lugares, sabendo as quantidades, as qualidades de tudo que é preciso de entregar. E como que eles trabalham? Trabalham a velocidade da máquina, porque a compra feita pela internet muitas vezes tem que ser entregue em tempo recorde, né? São empacotadores que têm que empacotar rápido para poder, em 1 ou 2 horas, estar chegando ao seu destino em cada cidade em que essas empresas têm os seus silos, né? Vamos chamar de silos. Então, e eles trabalham conectados a dispositivos legais, digitais, que controlam o tempo deles, né? Que dá comando rápido para eles. Quer dizer, tudo isso baseado em dados. A cadeia produtiva de funcionalidades a partir de dados também carece no Brasil de uma força de trabalho especializada. Um corpo técnico e de cientistas amparados por infraestrutura de pesquisa robusta e, sobretudo, formado para pesquisar a partir de valores soberanos. Nossos cientistas não terão aqui o ambiente de recursos de infraestrutura que dispõem os centros hegemônicos, ou seja, nos Estados Unidos, na América do Norte ou no Norte global, né? Os cientistas brasileiros precisam trabalhar a partir de outros parâmetros ideológicos, imbuídos de um saber orientado para desenvolvimento nacional, mesmo ciente das dificuldades desafiadoras. Mas
Não estamos começando do zero. Temos recursos científicos, temos acúmulo de resultados relevantes que precisam ser protegidos e incentivados. Temos aqui os poderes da República que podem atuar de forma a elevar e potencializar o parque científico já existente. As universidades brasileiras são um patrimônio inestimável, construído com o esforço de muitas gerações e com potencialidade inesgotável, se orientadas para diretrizes e recursos para objetivar um plano nacional de desenvolvimento tecnológico sustentável na cadeia que envolve as técnicas digitais. Diagnosticar potencialidades e debilidades para construir uma política científica com vistas à soberania informacional e ao desenvolvimento para a maioria da população. Este é o número 2. Vamos lá. O Brasil tem vantagens comparativas nesse mercado porque dispõe de recursos naturais. Nós temos insumos de dados, população numericamente expressiva, são 202 milhões de habitantes, e ela é amplamente conectada, em alguns casos mal conectada, com conexões fracas, mas que têm instrução de estarem conectadas, estrutura de Estado conectada, como por exemplo a base da saúde, que o SUS, que é espetacular, uma educação, base de saúde SUS conectada e base de educação conectada, políticas públicas com cadastros dos mais carentes, cobertura nacional de telecomunicações, bancos nacionais com ampla experiência tecnológica, empresas importantes como Petrobras e Embrapa, cujos centros de pesquisa prestam serviços inestimáveis ao país. Temos cientistas com formação na área experientes e atuantes, alguns inclusive fugindo do Brasil porque não são valorizados. Um parque científico com rede de universidades que cobre todo o território nacional. A gente já tem alguma infraestrutura. As nossas desvantagens, no entanto, não são poucas nessa infraestrutura. Existe carência de cientistas e técnicos na área em número e formação suficientes. A gente tem uma rede, mas não tem cientistas suficientes. Descompasso entre nossas experiências e os centros de excelência, porque eles estão muito tempo à nossa frente, nós não bebemos da água deles, nós apenas consumimos o que eles produzem, sem aprender a tecnologia, falta de investimentos e recursos capazes de propiciar uma infraestrutura adequada ao trabalho científico, concorrência desleal e política de patentes prejudicial ao país, né? A falta de parceiros para uma política de transferência de tecnologia, sobretudo nos falta a força política e econômica para implementar programas regulatórios que protejam o país e a população de negócios predatórios, principalmente na área de educação e saúde. Eu concordo com isso e temo por isso. Nos falta a força política e econômica para implementar programas que regulem e nos protejam e protejam a população de negócios predatórios, principalmente na área de educação e de saúde. Mas tem outras áreas também. Ainda há um cenário de ameaças aos interesses nacionais devido à forte concorrência com países entre os blocos geopolíticos nas disputas por recursos, energia, minérios, água e dados dos consumidores e trabalhadores. Há agentes internos parceiros dos conglomerados internacionais pouco sensíveis à questão da soberania de nosso país. Agentes internos, parceiros, atuam em lobbies no governo, no Congresso, no Poder Judiciário e, sobretudo, na mídia. Também nos prejudica a dispersão de recursos, a concepção econômica centrada nos interesses financeiros de poucos agentes que se impõem aos interesses produtivos, a resistência à produção científica orientada por política de desenvolvimento nacional. Existe uma resistência à produção científica. Já produz lá fora, nós podemos comprar. Não, nós podemos produzir aqui para ter ganho. É igual você, em vez de vender o petróleo cru, você vender ele beneficiado. Por quê? Porque você ganha muito mais, ganha 6, 7, 10 vezes, se você ganhar tecnologia. No entanto, em termos de oportunidades para o desenvolvimento nacional, há um parque universitário técnico-científico público com extensão nacional muito bem montado. Recursos naturais nós temos minério, nós temos água, temos hidroeletricidade, temos eletricidade fotovoltaica, né? Eletricidade com origem em ventos, com origem em geotérmica e outras origens, né? Que eu não estou lembrando aqui, a gente fica parado toda a vida para lembrar. Bom, então, recursos naturais, população conectada. Essa população ela não é tão conectada, tá? Precisaria de ser mais, porque você tem conexão, mas você tem baixa qualidade de conexão em muitos lugares, o que faz com que você tenha uma certa exclusão digital. Porém,
De qualquer forma, existe o ímpeto de estar conectado, não é gente que está aí bestando, que nem sabe de que se trata. Então, se você melhorar essa conexão, se você fizer uma conexão nacional, da qualidade e qualidade de recursos para eles poderem obterem os aparelhos, os computadores e smartphones, etc., você tem uma população que tem instrução de estar conectada. Articulação geopolítica com os BRICS, o que é muito importante para o país, perspectiva de aplicações de inteligência artificial com um compromisso ético, cidadão e sustentável. Desse modo, mesmo com poucos recursos, há ações imediatas que podem ser levadas adiante, como, por exemplo, mapear cientistas e técnicos que atuam na área, constituir uma rede nacional coordenada por um Centro Nacional de Pesquisas em Inteligência Artificial, com o objetivo de trocar experiência, sinergia entre pesquisadores e potencializar resultados voltados para as áreas de interesse nacional, sobretudo na educação, na saúde e na área de energia. Né? Se você quiser amanhã ter formação na ciência informacional ou inteligência artificial ou cibernética, seja lá o nome que você quiser, dá uma pesquisada na internet o que seriam carreiras. Né? Potencializar recursos para a infraestrutura do centro de pesquisa já existentes. Esse centro de pesquisa conectariam escolas e faculdades técnicas, potencializando e atualizando a formação de novos recursos humanos. Os professores dessas instituições seriam imediatamente os primeiros a serem atualizados nos centros de pesquisas, constituir um corpo de diplomacia para formular políticas e ações de proteção soberana nos países do Cone Sul, potencializar as ações via BRICS, né? Essa diplomacia se ocuparia da formulação de políticas de transferência tecnológica explícita, agir no enfrentamento diplomático das ideias de agentes internos, que são políticos, mídia, empresas, cientistas, etc., né? Tentando saber, enfrentá-los na forma de colocá-los no seu lugar. Não vai trabalhar contra nós, não vai ser quinta coluna, pô. Vai ser bandido aqui dentro, né? Que atua em benefício próprio e reforça o interesse da nossa concorrência e dos monopólios estrangeiros em detrimento dos nossos interesses de melhoria de vida no Brasil, de trabalho da população brasileira. Quer dizer, entrar num enfrentamento diplomático, né? Saber leis, né? Saber quem são, mapeá-los e ir para cima. Essas são sugestões singelas, mas podem potencializar os passos seguintes à medida que eles preparam as instituições para uma ação conjunta em proveito do país. Essas sugestões estão na contramão da concorrência que se instalou no campo técnico-científico. Concorrência que fragiliza os países como o Brasil. Gente, terminou o texto. Ela deu várias referências aqui, eu estou no site Outras Palavras, mas eu publiquei isso aqui no vaeli.com, né? E tem lá um desenho bonitinho. Lá no blog está lá, Soberania Digital, as apostas nas universidades. Aqui no programa Pontuando, eu vou ficar com um título um pouquinho diferente. Fiquei com um título um pouquinho diferente. Por quê? Para não confundir lá a procura dos dois textos, mas é uma extensão disso que está aí, tá? O texto de lá era um texto um pouco mais diferente, esse aqui é um pouco mais de recursos de ciência e recursos da terra, ou seja, água, minérios, eletricidade, e trabalhar em cima dos lobbies, verificar quem são os trabalhadores de plataforma, a mineração de dados que é feita aqui dentro. Quer dizer, construir uma forma de você ter controle sobre a situação a princípio e depois injetar dinheiro na produção tecnológica nacional, para parar de importar servidores, né? Trabalho de servidores e de localizadores. Eu não sei nem falar as expressões, mas eu sei de que se trata, né? Por exemplo, nós temos uma Starlink aqui dentro. Olha que coisa perigosa em termos de segurança nacional. Nós temos a Microsoft e o próprio Google aqui dentro. Nós não temos alternativa? Temos, né? No outro programa você entende quando eles estão falando lá que nós poderíamos fazer alguma coisa que seja especificamente brasileira para nós termos o nosso caminho. Claro que conectado com o resto do mundo, não resta dúvida. Bom, eu vou ficar por aqui, mas você tem uma infinidade de outros vídeos que falam de soberania nacional, inclusive alguns ligados a universidades, com pessoas de vários departamentos, cada um discutindo um viés diferente. Eu assisti alguns desses vídeos, fiz esse vídeo passado da cidadania sustentável com esses três
essas três pessoas muito cultas e muito completas em termos de conhecimento. Naturalmente que o programa não pôde trazer tudo. Venho aqui, através da Roseli Fígaro, falar para vocês uma outra forma que é a tecnologia em disputa, né, que eu publiquei aqui no vaeli.com, a partir de outras palavras. E não sei se voltaremos ao assunto, mas para você ficar bem aculturado nessa questão, que ela é sumamente importante, principalmente se você for jovem, pesquisa aí na internet. O que você precisa se você quiser uma carreira nessa área, mesmo que seja ligada à área de educação, à área de saúde, ou área de tecnologia específica, ou uma área que se desdobre em outros departamentos de funcionalidades de universidade, de outros lugares. Pesquise na internet e assista os vídeos como esse, em que você possa ter um aprendizado. Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando, quando nós teremos um assunto muito interessante. Até lá, tchau, tchau.